perguntas que eu mais recebo das famílias aqui no escritório é: quanto custa construir uma casa hoje, Letícia? E a verdade é que o valor depende de muitos fatores. O tamanho da casa importa muito, claro, porque quanto maior a casa, mais o custo do material e da mão de obra. O valor geralmente é estipulado por metro quadrado para a maioria dos materiais e todos os profissionais de mão de obra também fazem essa cobrança a partir da quantidade de metros quadrados que você vai construir. E detalhe, isso não significa que geralmente se o metro quadrado for maior, o valor por metro quadrado será maior. Muitas vezes, muitos profissionais cobram mais barato por metro quadrado se a construção for maior, porque geralmente ele vai designar ali a equipe para ficar mais tempo na sua construção, garantindo o emprego dos funcionários ao longo desse tempo. O padrão de acabamento também é um fator determinante para fazer a variação de valor por metro quadrado dentro de cada um dos padrões construtivos que a gente considera aqui no escritório para os projetos e também na nossa construtora para o serviço de mão de obra. Aqui nós temos basicamente 3 padrões: o padrão simples, o padrão médio e o alto padrão. O padrão simples, a gente trabalha com materiais mais simples, mais baratos e geralmente sem muita infraestrutura em cada um dos ambientes. Claro que todos os pontos de tomadas e pontos elétricos que são necessários vão existir, mas a gente não tem grandes previsões para cortinas elétricas, portas elétricas, fechaduras eletrônicas e etc. O médio padrão já traz consigo um acabamento mais refinado, com melhores materiais, com acabamentos de porcelanato, bancadas com pedras e materiais mais tecnológicos. A gente consegue prever muito mais infraestrutura. Por isso, o médio padrão tem um valor por metro quadrado maior do que o padrão simples. E o alto padrão já traz consigo materiais mais luxuosos, mobiliários assinados, muitos móveis personalizados, uma pintura com texturas diferenciadas. A iluminação consegue ser muito melhor porque a gente consegue também colocar um fogo. Isso tudo significa que os padrões de acabamento que você usa é o que vai determinar a diferenciação do valor por metro quadrado, tanto para os materiais, mas também pela mão de obra. E se você está aí pensando em construir, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para acompanhar mais conteúdos sobre arquitetura e construção, porque eu não sei se você sabe, além do escritório de arquitetura, nós também temos uma construtora que pode te levar do início ao fim da sua construção sem dor de cabeça. A região onde você está e onde você vai construir também vai gerar uma grande variação no preço por metro quadrado da sua construção, tanto nos materiais quanto da mão de obra. A disponibilidade dos materiais, a logística de trazer e entregar esses materiais vai fazer com que a flutuação do preço seja maior. Vou te dar um exemplo. Aqui, na minha região, que é uma região do interior do estado de São Paulo, onde nós temos o maior polo cerâmico da América Latina, faz com que os pisos e revestimentos de porcelanato e de cerâmica fria sejam muito mais acessíveis e tenham um valor muito mais em conta do que em alguns outros lugares de outras regiões. Em Minas Gerais, nós estamos atendendo uma família lá e eles já me informaram que os porcelanatos lá têm um valor mais elevado, mas que as pedras de granito lá são mais baratas, porque eles estão próximos do lugar onde essas pedras são produzidas. Na verdade, são pedras naturais, né? Então, de onde elas são retiradas. Então, a disponibilidade do material e o transporte vai fazer a variação do preço ser muito grande de acordo com onde você está. A variação de mão de obra também acontece pela disponibilidade de mão de obra especializada e também a disponibilidade da quantidade de pessoas fazendo aquele determinado serviço tem aí na sua região. Um dos fatores mais importantes para determinar o seu gasto inicial na sua obra é o tipo de terreno que você escolhe. Por isso, é muito importante que você tenha um profissional que te acompanhe já desde o início, quando você pensar em determinar qual terreno você vai escolher para construir a sua casa perfeita. Os terrenos planos, eles são muito bons para construir geralmente, porque a gente não precisa fazer nenhum tipo de movimentação de terra. Já os terrenos inclinados, aí nesses, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais técnico para ajudar a definição da escolha. Os terrenos em aclive, ou seja, que começam mais próximos do nível da rua e terminam mais altos, a gente precisa fazer uma movimentação de terra no sentido de remover a terra desse terreno, que a gente chama de corte.
Os terrenos em declive, onde na frente a gente tem um lugar mais próximo do nível da rua, mas o fundo é mais baixo do que o nível da rua, a gente precisa inserir a terra, colocar mais terra. E isso a gente chama de aterro. Nos casos de aterro, a gente também precisa fazer a construção de muros de arrimo para contenção dessa terra nova que a gente vai colocar. Isso faz com que o gasto na sua construção possa aumentar entre 10 até 20%, dependendo ali do tipo de terreno que você for construir. E é por isso que o último fator que vai trazer variação para o valor do metro quadrado da sua obra é o fator projeto. Porque é no projeto que a gente consegue definir um orçamento médio para que a gente possa trabalhar em cima desse orçamento e que também vai definir as economias e gastos bem direcionados dentro da sua casa que vão valer muito a pena para você. Além disso, com o projeto, você consegue se planejar financeiramente, entendendo cada etapa da construção e em qual momento você vai precisar desembolsar mais ou menos dinheiro, por onde você pode começar a construir, vai te ajudar, inclusive, a encontrar os melhores profissionais, conseguindo e garantindo que os orçamentos sejam iguais entre todos eles. Construir é um investimento grande e o planejamento é o que faz toda a diferença nesse momento. Eu posso te ajudar com isso, o meu Instagram e o Instagram da construtora estarão aqui na legenda do vídeo, você pode entrar lá e falar com a gente através das nossas redes sociais. Se esse vídeo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais dicas de arquitetura e construção.